Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. É nóis. Léo, mais um vídeo em parceria com o Acervo Filosófico. Exatamente. Um texto, um roteiro de Juliana Vanucci. Vanucci! Garote. Agradecemos a parceria, pessoal. Confere lá, acervofilosófico.com.br. Os textos são muito bons. É o segundo vídeo, eu não sei quando você está vendo, mas esse é o segundo vídeo que a gente faz em parceria com eles. O primeiro, na verdade, a gente fez uma adaptação de um texto deles. E agora, na verdade, nós vamos gravar um roteiro que a Juliana escreveu. Exatamente. O primeiro texto foi sobre Atlântida de Platão. Isso. Então, se você quer saber sobre Atlântida, vai aparecer provavelmente aqui. Ou aqui, não sei. Confere lá. Vamos? É isso, fique aí com os pré-socráticos. Bem, gente, para a gente começar, é importante a gente entender que a história da filosofia ocidental teve início lá na Grécia Antiga, entre os séculos 6 e 5 a.C. Nesse referido período, e na Grécia, né, como a gente já falou, surgiram os primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos. E antes de começar, a gente precisa esclarecer o que pré-socrático significa. Esse termo foi concebido a partir do século XVIII para facilitar o estudo da história da filosofia e para expressar as diferenças existentes entre o foco do pensamento desses primeiros filósofos gregos e as preocupações e rumos filosóficos surgidos a partir de Sócrates, que foram direcionados ao homem e aos seus problemas morais, em distinção, portanto, das preocupações dos pré-socráticos, que eram caracterizados por investigações físicas e cosmológicas. Antes da gente prosseguir, é importante esclarecer uma coisa. Apesar dessa distinção de pré-socráticos, né, e depois dos que vão vir depois de Sócrates, muitos desses pré-socráticos eles eram contemporâneos a Sócrates. Não eram só anteriores, mas eram contemporâneos também. E para compreender como a filosofia se originou, vamos falar um pouco do contexto. Socialmente, economicamente e politicamente, a Grécia encontrava-se dividida em cidades-estado, que eram conhecidas como as polis, que possuíam autonomia em seus governos. Além disso, parte das polis praticava intensamente a navegação e atividade comercial. Outro ponto fundamental dessa época era o aspecto mitológico, baseado em deuses, semideuses e heróis, que estavam sempre influenciando o cotidiano da população. Então, quando a gente estuda filosofia, é muito comum a gente se perguntar, mas e aí, antes dos gregos não existia filosofia? Então, olha só, tem uma resposta para essa pergunta. Se compreendermos a filosofia em um sentido amplo, como a concepção de vida e de mundo, podemos dizer que sempre houve filosofia. De fato, ela responde a uma exigência da própria natureza humana. O homem está sempre imerso no mistério do que é real. Ele vive a necessidade de encontrar uma razão de ser para o mundo que o cerca e para os enigmas de sua existência. Mas se compreendermos a filosofia no sentido próprio, isso é, como resultado de uma atividade da razão humana que se defronta com a totalidade do real, torna-se impossível pretender que a filosofia tenha estado presente em todo ou qualquer tipo de cultura. Já o que a história nos mostra é justamente o contrário. A filosofia é um produto da cultura grega, né? De forma organizada, a gente pode dizer assim, né? Devendo-se reconhecer que se trata de umas mais importantes contribuições daquele povo antigo para o mundo ocidental. Os filósofos pré-socráticos empenhavam-se em buscar respostas racionais que explicavam o princípio da natureza. Assim, o mito, que até então era o modelo de explicação do mundo, foi substituído pelo logos, que é a razão. Diversos filósofos que compuseram o período pré-socrático estabeleceram embates sobre o princípio que gerava e regia a natureza, de forma que suas compreensões foram diversificadas, indo desde a água até a matemática. Eles buscavam uma espécie de substância primordial para explicar a natureza, e eles chamaram essa substância de arché. E como a gente já disse, né, esse elemento ele acaba se caracterizando por oferecer uma compreensão racional
e sistemática que afastasse das que eram transmitidas pelo mito, ou seja, sair da área mitológica ou só metafórica e tentar, através de uma explicação racional, mostrar como funcionava a própria natureza, né? Vamos começar por Tales de Mileto, que viveu de 653 a.C. até mais ou menos 546 a.C. Vamos fazer um parênteses aqui? Claro. E lembrar que é isso mesmo, 623 a 546, porque vai diminuindo até chegar em Cristo, que é 0. Ok. Lembrando que... Tá. Ele explicou o óbvio, mas vamos lá. Tem gente que recomenda, como assim diminuiu? Ó, o Tales de Mileto ele é considerado o primeiro filósofo do mundo ocidental. Ele foi chamado por Aristóteles de fundador da filosofia. Ele acreditava que a arché, ou seja, o componente essencial gerador de tudo, fosse a água. Também acreditava que a Terra flutuava numa camada desse mencionado elemento. Isso é citado por Aristóteles até na obra dele de Metafísica. Certamente ele chegou a essa conclusão a perceber o quanto tal elemento é essencial para a existência de seres humanos, de animais e também das plantas. O segundo de quem vamos falar é Anaximandro, de 610 a 547 a.C. Exato. Para esse pensador, que foi discípulo de Tales, o princípio de tudo era o apeiron, que seria uma espécie de substância indeterminada, móvel, eterna e ilimitada, que estaria além do alcance dos sentidos. Depois dele veio o Anaximenes, que viveu de 588 a 524 a.C. Esse cara ele propôs que o archê, essa substância primordial, era o ar, já que esse era um elemento fundamental para a sobrevivência e para a existência. Para ele, para Anaximenes, o ar era caracterizado por ser infinito e por envolver o cosmos, sendo a origem de todas as coisas que se formam, né? A conclusão para essa afirmação está ou teria sido relacionada com a observação que ele fez da natureza, durante as quais o filósofo percebeu e atentou-se aos fenômenos físicos da rarefação e da condensação, que consistem em diferentes estados que o ar assume de acordo com o seu movimento. Vamos para Pitágoras, Grande Pitágoras, que viveu em cerca de 570 até 490 a.C. E ele foi um dos mais conhecidos dentre os pré-socráticos. Temos um vídeo só sobre ele. Exatamente. E compreendia que os números eram a origem e essência de tudo que existe, uma vez que a matemática pode ser encontrada em toda a natureza. Ele também se tornou reconhecido pela doutrina da metempsicose, que pode ser compreendida como a transmigração da alma. Olha aí, grande Pitágoras. Depois dele vai vir o Heráclito, que viveu de 535 a 475 a.C. Ele foi muito importante, pois o pensamento dele se tornou influente para vários outros que o sucederam, tal como os alemães Hegel e Nietzsche. A archê para ele era o fogo, que representa essencialmente a ideia de mudança, uma vez que assumia diversas formas, tal como a brasa e o vapor. Ele também propôs a ideia do devir, do qual sugere que tudo no mundo está em constante processo de transformação, o que não é, que as coisas não são estáticas, pelo contrário, são dinâmicas, estão sempre em movimento. Em seguida nós temos Parmênides, de 510 a 470, e nós vimos que Heráclito se destacou especialmente pela sua filosofia sobre o movimento da alternância da realidade e de certa forma se afastou de seus antecessores. O mesmo aconteceu com Parmênides. Para esse filósofo, a realidade tinha dois caminhos, da opinião, da aparência e da mudança, ou devir, que fora proposta por Heráclito, e o da razão, da essência e, portanto, da verdade, que não consiste na alternância. Olha que bacana, né? Ele era um cara que pregava que existia uma verdade que era única, que era a essência e que ela não podia ser alternada, era estática, né? Então quando você tem a natureza que era dinâmica, ele mais ou menos o lance da verdadeira vontade, da essência, aquela coisa de que e isso... que não estaria, não é influenciado pela lei do ritmo, isso, por exemplo. Por exemplo.
Vamos agora para Zenão, cerca de 488 até 430 a.C. Vários filósofos jogaram no Corinthians, né? Sócrates, Zenon. Ele foi discípulo de Parmênides e seguiu a linha de reflexão do seu mestre, buscando demonstrar os equívocos da noção de movimento da realidade. Que era proposta pelo Heráclito. Exatamente, pelo Heráclito. Seu método para esse efeito era o uso de paradoxos, sendo que o mais conhecido é o paradoxo de Aquiles. E Bruno, o que é o paradoxo de Aquiles? Você acabou de ler, você sabe. Gente, o paradoxo de Aquiles é um paradoxo que trata de uma noção de referencial. Vale a pesquisa aí para vocês lerem a história de Aquiles e a tartaruga, que Aquiles e uma tartaruga vão apostar a corrida e a tartaruga, obviamente que é mais lerda, sai na frente. Então ela sai de um ponto B e Aquiles de um ponto A. Então o que o paradoxo ele propõe? Que quando Aquiles chegar no ponto B, a tartaruga já não está mais lá, ela está no ponto C. Quando ele chegar no ponto C, a tartaruga já está no ponto D. Então ele vai propondo que isso vai acontecendo ad infinito. E se você pegar um referencial ainda de milímetros, nossa, isso pode ser estendido até o infinito. Então dá uma estudada legal esse paradoxo do Aquiles. E foi justamente o Zenão que propôs esse paradoxo. O próximo filósofo é um cara que vivia sempre em pé. O nome dele é Empédocles. Ele viveu de 490 a.C. a 430 a.C. Morreu no mesmo ano do Zenão. E ele, diferente dos antecessores, ele foi um cara mais pluralista. Ou seja, ele concebeu que haviam 4 elementos indestrutíveis que eram responsáveis pela origem e pela manutenção da natureza. Tais substâncias eram o fogo, a água, a terra e o ar. Olha aí a origem da magia prática depois ocidental. Esses elementos são movimentados por 2 princípios cósmicos opostos. O amor, que os atraía, e o ódio, que os repelia. Olha aí o princípio de polaridade. E o ponto de partida para essa condição é que Empédocles considerava que houve um período em que o ar, a terra, o fogo e a água permaneceram inativos, formando uma espécie de uma esfera. Nesse contexto, o amor manteria essa esfera unida e homogênea, mas quando o ódio a adentra, ocorre a separação dos elementos que se encontravam unidos inicialmente. Assim, os componentes recebiam influência dessas 2 forças antagônicas. O amor, chamado de filia, de união, de atração, e o ódio, chamado de necos, separação e repulsa, que fazia com que os referidos elementos se associassem e formassem uma unidade, ou então se afastassem e se desassociassem. Olha, uma pequena aprofundada sobre aquilo que a gente falou no vídeo sobre hermetismo, que vai aparecer aqui em cima, e teve gente até que achou ruim, que a gente falou de amor e ódio como contrapontos, mas tá aí. Empédocles, o comediante de stand-up comedy, já tinha falado isso. Então, além da reflexão sobre as 4 raízes que formam as substâncias existentes na natureza, o filósofo também registrou seus pensamentos sobre a alma. Empédocles teria recebido influência dos pitagóricos e do orfismo, e assim acreditava na imortalidade da alma, que migraria constantemente por inúmeras vidas, passando inclusive por plantas e animais. Olha só que bacana. O cara fez a divisão dos 4 elementos. 4 elementos, fala de polaridade. Passou pelos escola iniciática dos pitagóricos. Ou foi influenciado. E pelo orfismo também, que era outra escola iniciática. Exatamente. Que bebeu em fontes egípcias. Olha se esse cara não podia ser um hermetista. Estão falando do Pitágoras. Eu acho que o Empédocles é o cara. Incrível. Eu acho que é um cara que ele defendia as ideias dele sempre de pé. A gente vai esgotar todas as piadas de Empédocles até o fim do vídeo. Bom, então ele tinha essa concepção da transmigração, até que por fim realizaria aquilo que é correto e se libertaria do ciclo de reencarnações. É hindu também, né? Enfim, tá tudo reunido. Então, antes de começar essa sequência de reencarnações, as almas de todos os seres viviam em um lugar pacífico. Porém, após cometer pecados, a alma foi castigada e por isso passou obrigatoriamente a habitar diferentes corpos carnais. Olha só, se não parece muito um mito bíblico, né? De viver no paraíso, cometer o pecado original. Esse é um cara pra gente bater palma em pé.
O próximo da nossa lista é Demócrito, que viveu de 460 a 370 a.C. Ele já foi contemporâneo de Sócrates, junto com seu mestre Leucipo, concluiu que o princípio da formação do mundo eram os átomos. Olha só, partículas invisíveis e indivisíveis. Esses átomos estariam em movimento e frequentemente se chocando. Como consequência desses contatos, em que se repelem, ou se atraem, ou se aglomeram, ou se separam, surgem os corpos e suas qualidades específicas que são captadas pelos nossos 5 sentidos. Um visionário, hein? Esse era o cara, hein? Demócrito. Embora tenhamos pesquisado os pensadores pré-socráticos de maior destaque, que geralmente são alvos de mais estudo, é importante ter em mente que ainda há vários outros filósofos desse período, como Xenófanes de Colofon, Melisso de Samos, Arquitas de Tarento e... Arquitas e Léo Lousada. E Léo, eu não sou pré-socrático, sou pós-socrático. Depende, a gente tá falando de quando. Ah, pode ser de qual encarnação, né? A gente viu, portanto, que os pré-socráticos buscavam uma explicação racional e sistemática para o mundo, ou seja, tentaram compreender aquilo que estava diante deles com base no intelecto, na reflexão, no raciocínio e não com base nas informações que já eram oferecidas pela mitologia. Substituindo então, né, o que era sobrenatural por alguma coisa mais natural. Então olha só, os caras promoveram a ideia de átomo, que gera uma substância menor, invisível e indivisível. Promover a ideia de que tudo é formado por 4 elementos, de que existe lei de polaridade, lei de atração, de repulsão, reencarnação. Olha quantas coisas, né, que esses pré-socráticos já propuseram. E tudo matemático, como diria Pitágoras. Pitágoras também, que eu diria que tudo é matemático, tem as leis do universo. Então é muito legal a gente perceber como esses pré-socráticos já tinham essa visão mais racional do mundo e quantos conceitos do que eles trouxeram hoje a gente usa e nem percebe. E vale aqui um pequeno parênteses, o próprio Acervo, que foi quem roteirizou isso pra gente, a gente obviamente fez levíssimas adaptações no meio, que isso é uma introdução. No próprio site deles vocês podem ver alguns aprofundamentos, além da própria referência bibliográfica que vamos colocar aqui na descrição desse vídeo. Sim. Então acessem lá. E nós temos vários recadinhos. Assiste até o final o vídeo, né? Primeiro recadinho, assiste até o final. A gente quer agradecer de novo então a Juliana Vanucci, que mandou o roteiro pra gente. A gente também quer agradecer Jesus Casagrande, que ele apoiou, revisou e colaborou com o roteiro também. Por um instante eu achei que você ia agradecer a Jesus. Então, vou agradecer a Jesus e Casagrande, outro jogador, ex-jogador do Corinthians. Gente, se você gostou do vídeo, curte. É mais um vídeo que a gente tá pegando uma pegada filosófica, né? Porque também é uma Teremos mais. Espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida aí, pergunte nos comentários. Dá um like no vídeo. Se você não se inscreveu, a gente vai ficar de mal de você, então se inscreva. Temos um comunicado, na verdade não, uma lembrança importante. Nós agora temos um projeto no Padrim. O que é o Padrim? É um site de apadrinhamento. E alguns canais do YouTube estão lá, e o nosso tá lá. Então se você gosta do nosso trabalho, como o YouTube não dá muito dinheiro mesmo, a gente tá lá para ser apadrinhado. Então se você gosta do canal, entra lá, www.padrim.com.br/conhecimentos da humanidade. Se não entrar com esse endereço, entra lá em padrim.com.br e na busca procura lá Conhecimentos da Humanidade. O link vai estar aqui embaixo. Exatamente. E aí você vai ver lá que tem várias categorias de padrinho. E cada uma, obviamente, tem uma recompensa. E você pode começar ajudando a gente com R$1. R$1, R$5. Se você acha o nosso conteúdo bacana, quer que a gente continue, quer que a gente amplie, R$1 já é bastante pra gente, não é verdade? Se você acha que a gente faz um serviço pra cultura desse país, contribua. Se você acha que a gente faz um desserviço à cultura desse país, contribua também. É isso aí, pessoal. Teremos simpósio em novembro de 2017. 10 e 11 de novembro. Fiquei sabendo que já tem poucas vagas, portanto, corram. Estaremos lá, estaremos conversando. Ainda não sabemos exatamente com que abordagem, mas nós estaremos numa mesa redonda falando do hermetismo como instrumento de transformação do ser. Vixe, Maria. Que profundo e filosófico. Eu vou participar dessa mesa? Também. Meu Deus. Certo? Wagner Borges vai estar lá? Wagner Borges, Lázaro Freire, Frater Abo, Marcelo Alexandrino, Frater Goya, sacerdotisa Telucama,
vai estar a Déia Filha d'Água, o Juremeiro. Marcelo Deldébio, o Adriano Camargo Juremeiro. Olha, vai ser fantástico. Do Balacobaco. Sensacional. É isso aí. Mais alguma coisa? Só que vocês são lindos e a gente ama vocês. Busquem conhecimento. Valeu. A gente podia colocar o logo do canal o ET Bilu, né? Plá, plá. Qual é o alô? Axé. Nananana. Axé. Não é esse axé? Thales de Mileto. Thales Ele veio de Mileto. Thales de Mileto. Thales de Mileto. Mileto. Thales de Mileto. E como é o paradoxo de Aquiles? O paradoxo de Aquiles é o seguinte: se você está correndo e você levar uma flechada no seu calcanhar, você não consegue mais correr. O paradoxo é como correr com uma flechada no calcanhar. Que fantástico. Pensa Que aí. não. Não é, gente. Eu não tenho a menor ideia.